Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Segunda aula que a gente cria. Na primeira demos uma introdução ao mercado financeiro e nessa segunda ideia, antes de entrar precisamente nos conceitos do mercado financeiro como um todo, a gente explorar uma vertente super importante, na minha opinião, super relevante e que tem crescido de influência muito na academia, no mercado, com os analistas e enfim, que tem impactado, as pessoas têm compreendido e os próprios fundos de investimento, bancos e os operadores do mercado financeiro têm se dedicado mais a tratar do tema, que é o tema de finanças comportamentais. Gente, eu me lembro que quando eu estava na universidade, a gente falava muito sobre econometria, estatística aplicada, matemática financeira, mercados financeiros e o que temos disponível de compreensão, de estudo, de ciência, está muito baseado numa teoria de início de século passado, que gira em torno de um mito que nós chamamos o mito dos mercados racionais. Nessa introdução eu começo falando sobre isso. Tudo que a gente, praticamente tudo, 97% do que a gente vai ter, que a gente vai encontrar de bibliografia, de finanças corporativas, de economia, está calcado num mito ou numa teoria de mercados racionais. O que essa teoria de mercados racionais diz? Ela diz que o mercado sabe tudo o que está acontecendo. Quem é o mercado? Ótima pergunta. O mercado é a soma da reação de todos os operadores da economia. E onde ela pode ser vista? Praticamente nos resultados das bolsas de valores é um exemplo disso. É vista no mercado financeiro, é visualizado através do mercado financeiro. Esse conceito, o que ele demonstra? Que dentro dessa compreensão, dentro do mercado financeiro, quando você chega no mercado financeiro, todas as informações disponíveis, elas foram captadas por todos os agentes, de alguma forma, em maior ou menor grau, e ela reflete essa soma de compreensões e de interpretações das informações disponíveis, ela condensa e ela traz o mito do mercado 100% racional, o mercado perfeito. O que ele diz muito sobre isso? Fala que o que o mercado financeiro está apresentando é o valor justo dos ativos ali negociados. Porque todas as informações foram disponibilizadas e todas as compreensões dessa informação foram trabalhadas e estão disponíveis naquele momento. Essa teoria, a partir dos anos 50, dos anos 60, foi ganhando contornos matemáticos, contornos teóricos. E muitos, olha, vou falar para vocês, não tenho esse número, mas grande parte dos Nobéis ou dos prêmios Nobel de economia até o começo dos anos 90, final dos anos 90, premiaram a prova, né? Ou as teorias e os teoremas que comprovavam o mito dos mercados racionais. Eu trouxe essa introdução por quê? Porque é importante a gente compreender que grande parte dos formadores e dos operadores do mercado foram doutrinados nesta visão e dentro dessas teorias, dentro desses teoremas.
Isso, de alguma forma, ocasionou alguns descompassos no mercado e a gente consegue relembrar o último grande descompasso de mercado em si, mercado financeiro, mercado de crédito, foi a crise do subprime de 2008. Para os mais novinhos, 2008 olha, 2008 já vai fazer 13 anos, Jesus, vai fazer 14 anos. O tempo passa. Tem gente ainda indo para a faculdade que nasceu na crise do subprime. Mas a crise do subprime foi ocasionada, ela refletiu um problema ou uma anomalia. Ixi, eu tô apresentando pelo meu celular e apareceu aí a mensagem do WhatsApp. Gente, desculpa, eu tô com uma ferramenta nova aqui que eu quero apresentar via meu celular, porque eu vou fazendo umas anotações no PowerPoint e eu não sei desconectar aqui o WhatsApp para ir aparecendo. Então, vocês vão ver aí, peço desculpas. Mas vamos lá. Então, quando chegou no subprime de 2008, estourou uma bolha. Por quê? Eu não vou trazer isso aqui hoje para vocês, mas porque a compreensão de que o mercado era infalível, era insuperável e que os produtos eram perfeitos, fez com que o nível de alavancagem dos operadores e dos bancos, principalmente, vamos falar assim, o nível de alavancagem atingiu níveis absolutamente fora do comum. Pra você ter uma ideia, como é o nome? Não sei o que lá, de Basileia, Convenção de Basileia estabelece que os bancos que estão dentro do sistema financeiro global trabalhem com uma alavancagem de 8 a 10 vezes o patrimônio líquido. O que isso significa? Ele tem um patrimônio de 1 bilhão, ele pode emprestar 9 bilhões. Pôr dinheiro para rodar 9 bilhões. Quando teve o problema do subprime, eu me lembro que o Merrill Lynch, que foi um dos que sofreu, enfim, quase quebrou. Eu estava trabalhando no Citibank nessa época, então eu vivi, assim, gente, eu vivi o minuto a minuto desse problema. Porque o Citi foi um dos grandes, foi um epicentro. O risco do Citi quebrar foi o epicentro do problema global de 2008. E eu estava trabalhando no Citibank e eu me lembro claramente, passo a passo, os e-mails que chegavam, o pânico que tomou conta da nossa área de corporate, que eu estava na área de consumer, que era banco físico, né, varejo, mas o pânico que tomou conta da área de corporativo, que compreendia a tesouraria, foi assim, cinematográfico. E aconteceram coisas que eu vou contar para vocês no meio da apresentação, que mostram bem como a coisa foi absolutamente maluca. Mas o Merrill Lynch, ele estava alavancado em 27 vezes. Se ele tinha $1 trilhão em patrimônio, ele estava emprestando 27 trilhões de dólares. E isso através do mercado de derivativos, que é um mercado que você consegue alavancar muito. E aí você tem a ideia da securitização, a securitização dos papéis, mercado derivativo, o mercado de seguros estava muito amarrado nas teoremas, então quando a roda parou de rodar, as seguradoras globais quebraram, a AIG, a maior seguradora global, assim, foi quando o Lehman Brothers quebrou, gente, apareceu uma mensagem aí, espero que o Eduardo pare de mandar mensagens sobre bebedeiras do passado. Mas vamos lá. Quando o Lehman Brothers quebrou, que assim, o Lehman Brothers quebrar é tipo, imagina hoje a gente aqui no Brasil, é tipo o Bradesco, eu diria que é tipo o Bradesco quebrar. Imagina o Bradesco quebrar assim, puf, fechou.
O governo brasileiro deixou o Bradesco quebrar. Foi o que o governo americano fez em 2008. Deixou o Lehman Brothers quebrar. Até hoje tem muita gente que critica isso, essa decisão. E quando o Lehman Brothers quebrou, a cadeia foi interrompida. Ele tinha muito título de subprime, que é a hipoteca americana, que estava alavancado na alta dos preços dos imóveis. E para continuar crescendo o preço dos imóveis, o mercado de crédito devia continuar emitindo créditos. E quando ele quebrou, o crédito foi encerrado e os preços dos imóveis começou a sofrer um declínio instantâneo. Foi nesse momento que fala assim, ó, pum, a bolha do imóvel americano foi estourada. Quando essa bolha estourou, os imóveis caíram 50%. Qual que eram os ativos que os bancos tinham de garantia? Eram os imóveis. Do dia para a noite caiu 70% as garantias e as pessoas iam parar de pagar os créditos, porque não adiantava, né? A pessoa preferia parar de pagar o crédito porque não compensava mais. O banco podia tomar de volta a casa porque era mais barato o banco tomar a casa de volta do que pagar o empréstimo. Então, olha lá, está falando sobre apostilas, que bom. Apostilas para falar sobre aulas futuras que eu vou montar para vocês. Então, quando isso aconteceu, o mercado de crédito global encerrou e só tinha uma alternativa. Era o governo americano assumir, ou seja, os cidadãos americanos assumirem a bucha. E foi isso que aconteceu. O governo americano basicamente pegou aqueles ativos podres do subprime e trouxe para si. Por que eu estou dando essa introdução longa da vida real? Primeiro, porque eu vivi aquilo, eu lembro step by step. Para vocês terem uma ideia, gente, quando eu estava no Citi, eu me lembro que assim, 2 da tarde, o Lehman Brothers foi anunciado, quebrou o Lehman Brothers. 7 horas da noite, eu me lembro que fecharam os mercados foram interrompidos. No outro dia, 9 da manhã, já estava reunido o Fed, o presidente do Fed estava reunido com os principais presidentes dos bancos globais, e o presidente do Citibank era, naquela época, o Chuck Prince. O Chuck Prince foi, naquele mesmo momento, ele foi substituído pelo Vikram Pandit, um indiano de um banco que o Citi tinha comprado. O Chuck Prince saiu, o Vikram Pandit era o presidente, estava reunido no Fed, e ali foi organizado o sistema financeiro americano naquele momento. Assim, olha, então tá, o governo americano compra o seu subprime, o Wells Fargo, vocês se juntam, vocês se fundem aí, e tinha um banco, um grande banco, ainda tem um grande banco que chama Wachovia, não sei se é assim que se traduz, Wachovia, sei lá, mas é um banco público, é um banco de varejo americano, e que eu lembro no outro dia, tipo 8 da manhã, chegou o comunicado. Olha que loucura. O mundo parado, crédito cessado no mundo, o Citibank quebrado, e chegou o anúncio que o Citibank tinha comprado o Wachovia. Ou seja, e eu lembro o teor do anúncio vindo, parece coisa de filme, parece que era coisa de filme, porque vinha um anúncio falando assim, olha, apesar do momento que estamos hoje, difícil, nós anunciamos a aquisição do 5º maior banco de varejo, assim, trazendo uma notícia boa. Por quê? Porque era importante passar confiança para o mercado. Então, passando nisso, tentaram passar uma ideia de, não, calma aí, vamos organizar a casa aqui. E anunciaram o Wachovia às 8h30 da manhã. Às 2 da tarde, o Bank of America anunciou a compra do Wachovia. Então assim,
E ninguém não veio comunicado dizendo que, olha gente, lembra aquela aquisição? A gente voltou atrás, a gente acabou deixando o Varsóvia para o Bank of America. E aquilo me marcou porque eu falei assim, gente, em escala global a confusão está num... Assim, a gente pensa que o mercado ele é feito por grandes... E é mesmo, mas assim, por mentes infalíveis. E não, é um exemplo claro. Como é que anuncia a aquisição do Banco Varsóvia? Imagina os clientes, os investidores. Rapaz, que zona. Mas eu fiz essa introdução longa para dizer que, a partir daquele momento, veio à luz a discussão sobre a falibilidade do mercado. Ou seja, o mercado não é racional. Por quê? Porque ele é composto de pessoas. E a gente, parece até muito óbvio isso, mas e pessoas, elas têm essa questão aqui, ó, gente. Comportamento. E esses comportamentos, eles são 100% racionais? Não necessariamente. E eu vou explicar para vocês na apresentação como isso começou a ser muito mais falado, muito mais estudado e tem sido intensificado ao longo do tempo. O que diz economia comportamental? Ela começou nos anos 70 e 80, no mesmo momento que a teoria dos mercados racionais é o que a gente trabalha muito hoje, que a bibliografia está muito suportada hoje. Ela começou a ganhar impulsionamento pela Escola de Chicago, quando foi criado os mecanismos de derivativo, que foi, estruturado toda a teoria econômica dos anos 50, 60 e 70. Mas foi nessa mesma época que elas também começaram a ter um paralelo de estudos comportamentais, que não foi dada muita atenção, obviamente. Dito isso, que eu falei que em 80 começou isso e o subprime foi explodir em 2008, a gente está falando em 28 anos, né? Então, quase 30 anos de uma bolha sendo construída, e do outro lado um estudo principiante, um estudo inicial de economia comportamental. E o que ela está muito baseada? A gente está baseada no seguinte fato. Enquanto um lado enxergava que, vamos chamar de economia tradicional, enxergava que o mercado financeiro ele tinha as informações e essas informações eram utilizadas de um modo racional com o objetivo de maximizar o valor, esta economia começou a trazer um ponto diferente. Não necessariamente as informações vinham e eram traduzidas diretamente como maximização do valor. Essas informações sofriam muito impacto das interpretações de cada um. Isso é conduzido através de um aspecto psicológico aqui, olha. Para eu interpretar isso aqui, gente, eu tenho que considerar um fator muito importante. O meu aspecto psicológico, o meu passado, a minha história, o meu momento, a minha... Opa, tá atrás da tela aqui. A minha... Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Não. O que eu tenho dentro de mim que influencia na interpretação. Esses aspectos psicológicos, eles não são analisados do ponto de vista de mercado tradicional, de economia tradicional. Então, como eu disse para vocês, no passado e até hoje, olha, dando um exemplo, o livro que eu uso como base é o livro do meu professor
Assaf. Professor Assaf Neto, tá? Olha o tamanho desse livro. Esse livro, eu vou pegar quantas páginas tem. 707 páginas. 4 páginas ele fala sobre finanças comportamentais. 5 páginas. 5 páginas. Você entende como a diferença? Ou seja, isso aqui, ó, esse troço aqui leva em consideração que, leva em consideração que os mercados são racionais. E a economia comportamental considera que os mercados são também irracionais. Ou eles podem ser racionais, só que há uma dose de irracionalidade dos investidores, certo? Então, assim, é muito interessante, eu já estou dando muita introdução, mas é muito interessante a gente colocar um a um, a comparação principal da diferença da economia tradicional, do estudo da economia tradicional e o estudo da economia comportamental. O vis-a-vis é o versus, a comparação, em comparação a. Então, assim, de um lado, a economia tradicional, ela diz que todo indivíduo é racional. E o que é essa racionalidade? Que ele considera que o investimento segue a máxima da teoria da utilidade. E o que a teoria da utilidade diz? Diz que todo investidor busca maximizar a utilidade esperada. O que significa maximizar a utilidade esperada? Maior retorno sobre um risco. Sobre um risco, certo? Então, assim, se ele está buscando a maior rentabilidade sobre um risco, por outro lado, a economia comportamental, ela traz para dentro dessa compreensão uma ideia de como o indivíduo reage a certas situações. Porque ele não traz, em alguns momentos, a gente vai falar nessa aula de hoje, ele não traz, ele aceita ou ele traz para a teoria econômica que há uma predisposição psicológica para a tomada de algumas decisões. Deixa eu adiantar um modelo, um exemplo disso. O que é tudo racional? Significa que a toda decisão que eu vou fazer, eu estou tomando essa decisão conscientemente e racionalmente. Ou seja, a decisão certa. Mas não, a gente sabe que a gente não toma a decisão certa. É tipo assim, eu comi muito no almoço e sei que estou comendo uma sobremesa. Eu já não estou mais com fome. Eu já me satisfiz do ponto de vista da minha necessidade de doce. Mas mesmo assim, eu pego o segundo pote de sorvete, a segunda taça de sorvete. Por que isso? Porque há uma predisposição, não foi uma decisão racional. Porque eu já estava satisfeito, eu sei do mal que faz o doce, o açúcar em excesso, não precisava daquilo e mesmo assim eu tomei a decisão. Entende? Que há uma predisposição psicológica. E além disso, do indivíduo, há aspectos sociológicos. Há aspectos de comportamentos sociais que influenciam na racionalidade das decisões. Tá? Então, o que o modelo de finanças comportamentais traz? Gente, vamos entender um pouco mais sobre isso. O modelo de finanças comportamentais considera, na teoria financeira, não só economia e finanças. Ele traz a psicologia, a sociologia na construção das informações. Ele considera que os indivíduos têm uma postura não 100% racional, como eu disse para vocês. E qual que é o principal fator? O principal fator
dessa vertente de estudo é o peso do risco. Peso do risco nas nossas decisões. Então, assim, como esse peso do risco influencia na decisão? Como que a aversão a risco, como a reação ao risco, como que o que a gente enxerga faz com que a gente tome uma decisão. Aqui a gente começa a conectar muito do fator das pessoas estarem na poupança. Muito das pessoas continuarem investindo só em imóveis, em tijolo. A gente, na nossa profissão de assessores financeiros e assessoras financeiras, a gente fica assim, poxa, por quê? Por que você não sai por que você vai comprar outro apartamento para ter dor de cabeça? Para ter inquilino vazio, inquilino que não paga, inadimplente, vacância do seu imóvel, a depreciação do seu imóvel, e ainda assim você coloca seu dinheiro nesse, naquele, os impostos que vêm depois. Por quê? Porque a gente acha que é absurdo. Não, existe uma questão comportamental que a gente precisa entender, que a gente precisa respeitar. Ou seja, é uma compreensão do risco que cada um... Ou seja, é na verdade uma análise do que cada um compreende como risco. Quando a gente fala desse tipo de investimento, a gente não está muito focado na rentabilidade, percebe? Mas está preocupado no risco da perda. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ele fala muito sobre os diferentes pesos que nós damos comportamentalmente ao peso, ao sofrimento e à alegria. O sofrimento dói mais, o sentimento negativo do sofrimento é maior do que o sentimento positivo da alegria. Começou a ficar legal, hein? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E ela trouxe esse modelo de finanças comportamentais, está trazendo cada dia mais para os estudos de mercado a inclusão do comportamento nos estudos. Então, assim, o comportamento humano está sendo cada dia mais incluído nos estudos que compreendem a formação dos mercados, formação de produtos, formação de tendências e futuros, principalmente. Então, assim, qual que é vamos falar de dois... Então, a finanças comportamentais, ela foi buscar estudar muito padrões de comportamento. Que tipo de padrões de comportamento? Então, assim, um primeiro padrão de comportamento é a tal da aversão à perda. Mas vamos lá, deixa eu explicar um passo atrás. Deixa eu explicar um passo atrás dos comportamentos, das finanças comportamentais. A teoria, ela vem muito falar sobre o quê, gente? Sobre como o nosso cérebro trabalha e como isso reflete nos nossos investimentos. Por que isso? Porque existe essa teoria? Para entender como o mercado está se comportando, para onde, e principalmente trabalhar em previsibilidade, porque todos os agentes do mercado, principalmente os agentes maiores, buscam criar estratégias de acordo com para onde o mercado vai. Por isso que você tem juros futuro, em cima dos juros futuro os bancos posicionam seus investimentos em A ou B, e isso influencia todo o mercado, não só de capitais, mas mercado de crédito e mercado financeiro, certo? Mercado monetário. Então, o que ele vem buscar? Ele vem buscar quais são os padrões de comportamento. O que o cérebro faz? E esse padrão de comportamento, que um dos principais padrões de comportamento é a tal da aversão à perda. Ou seja, tem mais peso na nossa decisão a perda ou o risco de perder
do que a satisfação de ganhar. Por quê? Porque dentro disso você tem, primeiro, quando você tem a dor da perda em si, é algo que você tinha e você perdeu, e o arrependimento por não ter feito outra coisa. Então, assim, eu vou trazer para vocês o case Nothsinger. O case Nothsinger diz o seguinte: você você quer comprar um ativo novo, você quer comprar uma ação nova, você vai participar de um IPO, de uma debenture. Vamos falar no momento atual de uma debenture. Imagina a 3R Petroleum, uma empresa de produção de óleo e gás, que está presente nos campos maduros de exploração de petróleo do Brasil, ou seja, aqueles primeiros campos que a Petrobras perfurou lá na década de 50, e ele explora esses campos que já estão maduros, que já passaram por um processo de alta produção e hoje está numa produção mais estável e menor. Eles extraem e transformam, na verdade quem extrai é a Petrobras, eles transformam, eles produzem o óleo e gás, a 3R Petroleum. A 3R Petroleum está querendo buscar no mercado 1,6 bilhão de reais emitindo debêntures, títulos da dívida. E você fala, olha que interessante, porque ela está pagando IPCA mais 7 no momento, IPCA mais 7,5 ao ano. Você fala, poxa vida, isento de imposto, que é uma debênture incentivada. Você fala, porra, eu quero entrar nesse IPO aí. Torquato, reserva para mim aí, 50 mil reais nesse IPO. Perfeitamente, senhor. Ou senhora, vamos usar minha cliente, minha persona, minha cliente. Pois não, senhora. Vamos reservar 50 mil da oferta pública da debênture 3R. Pode ser? Vamos. Mas, cliente, você vai aportar os 50 mil? Não, Torquato. Vamos fazer o seguinte. Eu vou vender uma ação minha, que hoje está em 50 mil, e vou alocar aí. Pois não, senhora. E qual ação que você vai vender? Aqui traz o exemplo. Ela tem duas ações para vender. A ação A, que está hoje positiva em 20%, e a ação B, que hoje está negativa em 20%. De rentabilidade, tá? Desde o momento que comprou. Qual que vai ser a tendência da pessoa a vender? Qual ativo ela vai vender? Pense em qual que você venderia. Claro que minha conversa tá induzindo você a pensar de uma forma talvez contra-intuitiva, tá? Mas o estudo demonstrou que a tendência é vender ação. Por quê? Porque tá rendendo mais. Porque eu acertei. Porque eu sou bom. Porque me dá satisfação. Porque eu recebi o retorno. E a ação B? Por que eu não vou vender? Porque não, isso aqui vai subir. Ainda vai subir, ainda vai retornar. Não perdi esse dinheiro, vou atrás dele. Não fui estúpido, não tomaria essa decisão de perder, de investir. Eu ainda acredito, vai voltar, vai voltar. Não, eu não quero assumir a perda. Eu não quero assumir a perda. Então a tendência, gente, é vender a A. E não leve em consideração que você mantendo no seu portfólio, você vai ter a parte tributária. A parte tributária você vai pagar tributo na sua venda. Você tende a ficar nessa ação B para não ter esse desprazer da perda. E isso faz com que você fique nela. Há uma dor do arrependimento que está ali, presente. Então, assim, há um sentimento de orgulho
de você executar um ganho. E esse sentimento de orgulho, ele está muito de acordo com aquilo que você acertou, mas não necessariamente a decisão racional financeira. Então esse é um exemplo muito claro. Qual que é outro exemplo? Então quando a gente fala de padrões de comportamento, primariamente para trazer duas visões para vocês. De um lado, você tem uma aversão à perda muito grande, ou seja, há um comportamento de aversão à perda e isso vai influenciar nas decisões, ou seja, traz ao perfil desse investidor um excesso de conservadorismo e que não tem a ver com a rentabilidade, ou seja, tem a ver com o medo de perder e faz com que ele tome decisões que não sejam baseadas na racionalidade. E aí eu vou trazer um exemplo. Se o nível... Dois ativos que apresentam a mesma posição, absolutamente a mesma posição financeira, ou até uma um pouco maior que a outra, e quando eu falo de ativos que apresentam a mesma posição financeira, significa assim, imagina que você pode comprar um terreno no mundo físico, né? Você compra um terreno, ou você compra um ativo de fundo imobiliário, por exemplo, que eles vão te dar a mesma coisa. Ou o fundo imobiliário vai te dar até um pouco mais, vai te retornar mais, vai te trazer, lembra aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó, vai te trazer a maximização da utilidade esperada do seu dinheiro. Um fundo imobiliário vai te trazer, com o mesmo nível de risco, 10%. E o terreno vai te trazer 8%. O que faz... Deixa eu voltar. O que faz você seguir para o caminho... E o fundo imobiliário está te dando mais, né? O que faz você seguir para o caminho de você não ter a maximização do seu investimento? É o risco, a aversão à perda, a ideia de que por ser um papel ele pode sumir, o terreno vai continuar ali, sem saber que o terreno também é um papel. O que impede de alguém entrar no terreno e construir, invadir o terreno e construir? O que te impede é um papel. Você fala assim, olha, tá aqui a minha certidão, a minha matrícula que esse imóvel é meu. É um papel, é a mesma coisa. Mas a gente tem um viés psicológico de que aquele terreno é mais seguro, você não perde. Enquanto o mercado financeiro você pode perder. Então, assim, é uma aversão à perda que faz com que não tome a decisão racional. Nós, assessores, a gente bate muito nessa tecla, a gente não consegue compreender, a gente não consegue discutir. E do outro lado, há um padrão de comportamento muito comum que é o tal do excesso de confiança. O excesso de confiança ele é muito, muito interessante, porque trata de investidores bastante confiantes. E aí a gente tem que compreender, né? O processo de avaliação de um investimento, ele é mais complexo. Ele exige uma análise, uma ponderação muito interessante. E quando há um excesso de confiança, a pessoa tende a cair numa tal de superestimar a capacidade própria, ou seja, com aquilo que ela tem em mente, ela já extrapola o que vai acontecer e isso faz com que ela tome uma decisão muitas vezes fora do risco, muito riscada. Ou seja, enquanto um estava muito conservador, esse aqui toma decisões muito arriscadas. E nada tem a ver com racionalidade, nada tem a ver com comportamento, de se expor demais e está se expondo demais por um excesso de confiança, porque está superestimando a própria capacidade. Com isso, acaba ignorando os riscos. Ou seja, ignora. Acredita que aquilo que ele está enxergando, só aquele pedacinho que ele está enxergando naquele momento, é a realidade. E assume aquilo. E coloca mais coisas. Não assume que pode acontecer algo diferente. Trabalha com otimismo exagerado e busca uma ideia que é muito comum, principalmente para molecada, e aí fica
os novos de mercados, a galera mais nova que está operando o mercado financeiro, está cuidando do dinheiro da galera, tem que ter essa compreensão de que ninguém ganha do mercado. Há raríssimas exceções. Mas então, assim, não vai querer montar estratégia com que faça que só você ganhe e todo mundo perca, porque não vai dar certo. Então, assim, essa ideia de buscar ganhar do mercado, ou esse prazer, essa adrenalina de querer ganhar do mercado também faz com que o comportamento dessa pessoa ignore fatores muito, muito claros, tá? Anomalias da base da teoria comportamental. Então, assim, o que a teoria comportamental ela identificou, tá? Ela identificou 3 grandes pontos, ou 3 grandes pilares que descaracterizam a ideia do mercado racional. Primeiro, ela trouxe o estudo dos vieses, que ela assumiu que os agentes cometem erro por simplificação. E aqui é um fator muito determinante, gente. É uma ideia neurológica, neurolinguística, que o nosso cérebro toma atalhos para o nosso dia a dia. Já falei na última aula, na introdução aos mercados financeiros, que o nosso cérebro está cometendo alguns atalhos, certo? Por quê? Porque senão sobrecarrega a nossa carga e ele busca sempre economizar energia. Então, quando ele está buscando economizar energia, ele pega o que ele viveu, ele pega a última informação e ele já conecta e traz uma solução para economizar. Mas essa simplificação pode incorrer em erro. Ou seja, uma coisa é analisar estatisticamente probabilidades, outra coisa é você bater o olho e achar que vai. Intuitivamente. Intuição é diferente. Na verdade, a intuição é uma outra inteligência que tem que ser muito bem estudada também, mas a intuição não é a simplificação disso. Então, separa, esquece que eu falei de intuitivamente. Mas eu estou falando de uma simplificação mesmo do processo decisório. Existe um segundo grande ponto que o mercados racionais não considera, que é a estruturação da informação. Aí tem muito marketing envolvido. Olha que interessante. Quando você vai num restaurante, eu me lembro quando eu trabalhava lá na Paulista, trabalhava lá na Berrini. Segunda-feira, esquece, não tinha sobremesa doce. Tinha. Na hora que você pegava o buffet, você pegava seu prato, depois do prato tinha ou gelatina ou frutas, na segunda-feira. Na sexta-feira, tinha uma maçãzinha escondida, mas era só doce. Só doce. Por quê? Psicologicamente, as pessoas estavam mais propensas a comer doce na sexta do que na segunda. Vamos agora, tá chegando o fim de semana, vou tomar uma cervejinha, vai comer a doce e tal. E aí, segunda-feira, vinha aquela depressão, né? Então, quem é que queria ver um doce na segunda-feira? Todo mundo segunda-feira, não, puta, exagerei, tô estufada, ai meu Deus. Então, isso é o efeito estruturação. É o veículo da informação, o dia da informação, a forma da informação. Como isso influencia no processo decisório? E o mercado racional não considera isso. Acha que a informação tá ali. E o tal do efeito manada. Ou seja, os mercados são ineficientes porque existe um efeito manada. Não necessariamente aquilo que está acontecendo é porque é o certo, é o que deveria acontecer. Mas está acontecendo porque está todo mundo seguindo alguém que falou que ia acontecer. Certo? Então a gente chega aqui num ponto muito interessante. Olha, gente, de verdade, esse ponto aqui eu acho que é um dos mais interessantes da nossa aula, que fala sobre os principais vieses cognitivos. Lá em 1970, começaram a falar sobre isso, né? Começaram a falar sobre a ideia do comportamento. E foi identificado os vieses cognitivos. Os vieses cognitivos são isso aqui, ó. Isso é um viés cognitivo, aversão à perda, excesso de confiança. Mas depois, com o passar do tempo,
foi sendo estudado, identificado mais vieses. Isso, gente, é do ponto de vista até sociológico, tá? Não necessariamente psicológico. Mas, enfim, eu não sou psicólogo, não conheço, mas eu estou dizendo, não é não está falando do indivíduo e a história dele, mas está dizendo que todos os indivíduos, de alguma forma, acabam caindo nessas armadilhas, esses vieses cognitivos. E eu vou usar, apesar da aula estar em 45 minutos, vocês desculpem, eu falo muito, mas já que você está aqui, você ainda está aqui, eu acho que essa é a parte principal da nossa aula de hoje. Porque eu falei muito sobre técnica, sobre histórico, mas do ponto de vista de finanças comportamentais, compreender isso aqui é muito interessante. Primeira coisa, quando você olha esse slide, primeira coisa, quem bateu o olho na setinha já imaginou sendo uma consequência. Eu até pensei em tirar essas setinhas da apresentação, mas fiquei com preguiça. E significa o quê? Não significa que uma causa e consequência da outra. Por exemplo, a ancoragem é inicial e o efeito holofote é o final. Não. É só para a gente seguir a ideia, tá? Só para a gente seguir nossa apresentação. Mas o que é? Eu vou passar para vocês o que é cada um desses efeitos, tá, gente? Então, o que é o viés de ancoragem? É assim, gente, aquela tendência que a gente tem de se agarrar à primeira informação. Ou seja, aquela referência do passado mais distante, ela deixa de lado no momento de tomar a decisão, porque aquela primeira que está na sua frente vai influenciar mais o julgamento do próximo. Olha, é bastante interessante esse viés de ancoragem, porque a mente humana ela tem uma natureza associativa. Ou seja, do modo que a ordem que recebemos as informações ajuda a determinar o curso dos nossos julgamentos e as nossas percepções. Assim, a primeira impressão, gente, é muito mais poderosa e todas as comparações posteriores são ancoradas a partir dela. Então, assim, a gente teve essa primeira impressão, certo? E a partir disso, dessa primeira impressão, eu ancorei a minha análise ali e comecei a tomar decisões baseadas nessa primeira impressão. E não necessariamente seria o certo, porque tudo pode mudar, certo? A segunda parte, custos afundados. O que é esse viés de custos afundados? É a tal da falácia dos custos afundados. É aquela tendência que nós, pessoas, temos de se apegar, a gente se apega e a gente segue irracionalmente um pensamento ou atividade. Por quê? Por dois fatores. Por causa do tempo que já foi investido ali ou por causa do dinheiro que já foi investido ali. Então, assim, se eu coloquei dinheiro ali e afundou dinheiro ali, e eu fiquei tanto... Via. Quem tem via na carteira já sabe o que eu tô falando. Porra, eu coloquei dinheiro ali, ela caiu. Eu comprei e fiz custo médio, caiu. Comprei e fiz custo médio, caiu. Comprei e fiz custo médio, caiu. Tô carregando isso há 2 anos. Não vou sair. Não vou sair dessa ação até ela retornar. Não vou sair dessa ação até ela retornar, porque eu coloquei muito custo e muita energia vital nisso. E assumir isso é difícil. Então, outro exemplo poxa vida, cara. Eu vim aqui, eu tô no rodízio de japonês e já tô satisfeito. Não, pode vir mais. Pode vir mais, pelo amor de Deus, pode vir mais, porque eu tô paguei, eu preciso fazer com que a coisa retorne, mesmo que isso custe um desgaste físico depois, mas custe sua saúde, tá? Ah, não gostei do filme, mas como eu paguei, eu não vou sair do cinema, eu vou ver até o fim. Então, assim, isso são exemplos da falácia dos custos afundados. Então, já falamos dos dois aqui. Deixa eu fazer um tique, que eu vou por todos, custos afundados. O viés de confirmação. O viés de confirmação é um troço muito interessante que a gente tem que ter muita atenção. O que ele busca? Ele busca, o nosso cérebro busca procurar
justificativa que confirme a nossa crença. Esse, gente, é um ato inconsciente de a gente buscar referências e ideias que se encaixem nos nossos preconceitos. Porque assim, esse viés é muito perigoso para os investidores, gente, porque ele pode guiar você a tomar decisão julgada de forma errada, sabe? Imagina você que é um investidor que você acha que tem um ponto de vista que vale muito a pena investir em empresas ou investir em crédito privado. Vamos falar assim, vamos trazer um exemplo novo. Você acha que investir em crédito privado é a melhor forma, você tem essa crença, você viu, você entendeu dessa forma, e você vai lá e busca justificativas só para confirmar esse seu viés, você busca confirmação. Então isso pode te colocar em decisões não racionais. Dunning-Kruger. Dunning-Kruger. O que é o Dunning-Kruger? É a ideia, gente, de quanto mais você souber, menos confiante você estará. Ou seja, existe uma curva, que é uma curvinha aqui, a curvinha do conhecimento. Conhecimento, tá? O conhecimento está aqui. E aqui está o seu nível de confiança. Você conhece pouco, seu nível está baixo. Mas se você conhece nada, seu nível está baixo. Se você conhecer um pouquinho, seu nível de confiança sobre o assunto está enorme. E se você vai conhecendo mais, seu nível de confiança vai fazer isso aqui, ó. Por quê? Porque você vai entendendo que pouco sabe, mas no comecinho, olha o ponto aqui, ó, olha o seu nível de confiança. Então, quanto menos você sabe, mais você pensa que você sabe. Isso os jovens são muito claros. Eu lembro, eu novo. Eu fazia técnico em administração de empresas na ET, Guaraci Silveira, em Pinheiro, São Paulo. E eu me lembro que eu me achava o administrador de empresas. Eu conversava com meus primos mais velhos, que estavam fazendo administração, economia, contabilidade, e eu queria bater de igual para igual, falar sobre política com jovem. Política com jovem, o jovem sabe tudo. Por quê? Porque quanto menos sabe, mais pensa que sabe. Esse é o efeito Dunning-Kruger, certo? E o que é o efeito backfire? O backfire é aquele é um efeito difícil. Quando a gente está vendo muito isso, né, cara? Como eu explico isso? Tá muito claro na política hoje, global, sabe? Eu não vou falar sobre política não, mas quando a crença nossa ela é confrontada por fatos, é muito difícil, num primeiro momento, a mudança do posicionamento. Então, assim, o efeito backfire, o que ele faz? Ele faz com que você acredite mais fortemente na sua crença. Quando sua crença ela é encontrada com fato que desmente essa crença, você tende, por esse viés inconsciente, a reforçar a sua crença nessa crença. Então, a gente dobra nossas apostas, e apesar de todas as evidências. Isso é um viés inconsciente, isso é uma coisa comportamental. Certo? Falamos sobre o backfire. Burnham. Efeito Burnham. Esse aqui é a astrologia. O que é feito? É a tal da validação subjetiva, gente. É aquilo que a gente tende, a gente cria uma crença que olha, eu vou trazer um exemplo, as mães que me perdoem, mas nos dias de lua cheia há mais partos. Então é criado uma crença de que toda lua cheia vai ter muito mais parto que nos outros períodos do mês. Eu entendi, eu acredito inclusive nisso, tá? Eu estou sob esse efeito do Barnum. Eu acredito que isso aconteça mesmo. E às vezes alguns fatos mostram isso.
mas não é comprovado cientificamente. É uma crença, e em cima dessa crença você cria eventos para justificar essa crença. Esse é o efeito Barnum. Declinismo. Esse declinismo é outro que está muito em voga hoje, gente. É outro que a gente está perdido em compreender isso. O declinismo, ele tende a dizer o seguinte: nós, seres humanos, tendemos, nesse viés, a enxergar o passado como melhor do que era e esperar que o futuro seja pior do que provavelmente será. Esse declinismo considera que a sociedade tende ao declínio. Ó como é interessante. Apesar da gente viver num período mais pacífico e mais próspero da história da humanidade, as pessoas acham que o mundo está muito pior, que as coisas estão piorando. É aquele papo de que o bom era antigamente. Olha, naquela época era bom, não tinha isso. Mas tinha. Isso é um viés inconsciente chamado declinismo. Ele tende a achar que o passado era muito melhor do que realmente era. E acha que o futuro vai ser pior do que provavelmente será. Certo? Aqui a nostalgia pode nos levar para erros econômicos, erros de investimento. Vamos para o próximo, efeito enquadramento. O que é o efeito enquadramento? Aqui tem muito a ideia do contexto. Ou seja, o contexto, ou a forma como que a informação é apresentada, ela pode te incorrer em erro, certo? Ou seja, aquela velha história. Vamos pensar no investimento. Você tem 80% de chance de dobrar o seu capital. Mas você tem 20% de chance de perder 100% do seu capital. Dependendo de como a forma ela é dita, dependendo de como isso é apresentado para você, você pode incorrer no erro. Então tem que tomar atenção com esse viés cognitivo, tá? Outro viés cognitivo do mundo justo, ou seja, que a gente acredita que o mundo é justo e toma decisões baseadas no que o mundo é justo, e de fato a gente entende que não é, e aí quando a gente entende que o mundo não é, vai ter que buscar informação em por que o mundo não é justo. E aí tem um leque de caminho para você seguir, para entender por que o mundo é justo, por que as coisas boas acontecem com pessoas más e por que as coisas más acontecem com pessoas boas. Acontecem. E eu estou buscando entender. Mas como a gente acredita nisso, a gente pode tomar a decisão de seguir as nossas decisões nisso. E não é um viés cognitivo. Viés de grupo, mais um viés interessante. Nós, seres humanos, somos pacíficos. Acreditemos nisso. Somos pacíficos. Nós temos uma busca, a busca do ideal do bem, que é o ideal da união. E isso nos cai num viés de grupo. O que é o viés de grupo? Ele, em nome da harmonia do grupo, você abre mão de seguir por algum caminho. Então, assim, não necessariamente aquilo que o grupo está fazendo é o certo, e a gente segue em nome da união do grupo. Lá vamos nós. Erro da atribuição fundamental. Deixa eu ver se eu lembro desse erro da atribuição fundamental. Lembrei. É a ideia de que a gente acerta por características internas nossas. Ou seja, a gente eu acerto porque eu sou inteligente. E eu erro porque teve um fator externo. E com o outro, a gente tende a dizer que o outro errou porque é burro. Vamos falar assim. E acertou porque o ambiente ajudou ele. Entendeu? A gente atribui fundamentalmente a fatores internos e externos diferentemente para nós e para os outros. Próximo efeito Halo, da música Halo. Teve a música do filme Nasce uma Estrela, não tem?
Ralo quer dizer algo ralo mesmo. É ralo, raso, né? Hello em inglês. E esse efeito raso é olhar exterior, é a parte, a gente pega os nossos preconceitos, a gente estereotipa. A gente imagina um grupo de pessoas que cuida dos investimentos. Certamente o que a gente olha são homens, jovens, brancos, bem-sucedidos. Quando você fala de um cara que está cuidando do investimento, um gestor de fundo. Se você olha mulheres negras de alguma religião, com atributos físicos de alguma religião, tomando conta de um fundo de investimento, você pode cair num efeito um efeito raso. Você vai tomar decisão não necessariamente baseado na performance dos fundos, não necessariamente baseado no histórico de currículo de cada um. Você vai tomar decisão baseada na estereotipagem do que você viu. Isso é muito importante, gente. Até diminuo o tom, porque esse é um ponto que para mim, hoje, estou gravando esse vídeo dia 20/11/2021, dia da consciência negra. E eu, com meus ancestrais vindos da África, sei o que é isso, tá? Então, isso é um viés cognitivo. Olha que importante a gente ter tomar cuidado com isso. Efeito placebo. Efeito placebo que você tende a acreditar em alguma coisa, mesmo que seja falsa. Efeito espectador. Efeito espectador tem a ver com aquilo que... imagina, aconteceu um acidente e a pessoa está passando mal. Você não toma a decisão porque você acha que alguém, por você estar num canto que mais pessoas estão ali, você acha que alguém vai tomar a decisão e vai cuidar da pessoa. Então você se afasta. Ou seja, você não tomou uma decisão racional que era ajudar a pessoa. Você se afastou. Uma decisão comportamental. Heurística de disponibilidade. Que pinhoca era isso mesmo, cara? Olha, te esqueci, eu acho que era isso. Ela é a facilidade. A sua decisão é tomada de acordo com a sua facilidade em lembrar de alguma coisa. Ou seja, como a sua memória influencia na sua decisão. Não necessariamente você pegou a informação certa, mas você pegou a informação que você lembrou. A maldição de conhecimento fala muito sobre... conversa muito com Dunning-Kruger, mas ela traz a ideia de que você julga que todos os outros têm o mesmo conhecimento que você sobre aquele assunto. Então, você não consegue discernir, ou você não consegue tomar a decisão correta naquilo porque a pessoa do outro lado tem um conhecimento diferente. Isso é um viés de maldição de conhecimento. A viés da crença significa que se uma conclusão ela sustentar a crença que você tem, você vai racionalizar qualquer coisa que apoie isso. Fala muito sobre o que a gente já falou lá atrás, né? O viés de confirmação. O viés da autoconveniência, gente. Essa autoconveniência, ela conversa absolutamente com a ideia do atribuição de erro fundamental. Eu acho que eu misturei um pouco as bolas. Eu acho que a atribuição de erro fundamental era... Enfim, mas o viés de autoconveniência significa que você dá aos seus acertos a ideia de que você é bom e aos seus erros a ideia de que o mundo corroborou para os seus erros, tá? Pensamento de grupo, a gente falou que muito conhecido como o viés, parecido com o viés que a gente já falou de viés de grupo. A viés de negatividade, a gente deixa as coisas negativas influenciarem mais desproporcionalmente nas nossas decisões. O viés de otimismo é o contrário. O viés de pessimismo, ele superestima a possibilidade de a coisa dar errada. A reatância é o desejo de fazer o oposto do que as pessoas querem que a gente faça. Isso eu me lembro muito bem disso. As pessoas acham que eu devo fazer um investimento em
Tem que fazer investimento em criptomoeda. Não vou fazer investimento em criptomoeda. Não vou. Tá todo mundo indo para esse lugar. Não vou. E não tenho muito porquê. Não para falar assim, não, deixa eu entender o que são as criptos, o que está por trás disso, qual que é a teoria. Então, assim, não é uma decisão racional, é uma decisão comportamental. Você está se pegando num viés de reatância. E por final, o efeito holofote, gente. Ou seja, a gente imagina, a gente tende a cair nesse viés de comportamental de que a gente superestima o quanto as pessoas pensam da gente. Ou seja, nós achamos que as pessoas estão pensando muita coisa da gente. Só que não estão. Sinto lhe dizer, não estão. Elas têm muito problema para pensar nelas mesmas. Então não se preocupe com isso. Mas a gente tende a cair nesse efeito holofote. Lá vamos nós. Mas teoria, tá puxado, hein, gente? Tá puxado. Mas ali a gente falou do efeito comportamental e já estamos em 1h05 de aula. Eu vou mesmo, faço mesmo. Talvez eu quebre essa aula em duas na edição. Mas as anomalias do mercado, elas são o que aqueles comportamentos psicológicos, aqueles vieses inconscientes, o que ele ocasiona no ponto de vista do mercado, que faz com que o mercado não seja racional. Então, assim, o efeito manada é um deles, a sub ou sobre-reação a novidades. Ou seja, imagina, vi um post hoje mesmo sobre os IPOs de small caps, empresas pequenas, tal. Quanto caíram? Ou seja, aquele momento as pessoas estavam superestimando por algum motivo, estava super ou sobre-reagindo à novidade daquelas small caps. A ideia da aversão à perda e a propensão a riscos que a gente falou já também, que falou sobre a confiança afetiva. Enfim, tudo aquilo que impacta aqui, ó, minha gente, ó, que aqui é do ponto de vista, aqui atrás é do ponto de vista particular, mas vai impactar de alguma forma no mercado, certo? Então, encerro a nossa conversa, a nossa aula de hoje. Falamos sobre Richard Thaler. Ele é um dos grandes economistas comportamentais que temos hoje. E ele disse, prever o futuro é sempre difícil e a única previsão que eu posso tecer é de que finanças comportamentais serão dominadas pelos jovens profissionais e estudantes, que não estão embaixo do peso de terem trabalhado muitos anos dentro de um paradigma antigo. Eu prevejo que em um futuro não muito distante o termo finanças comportamentais será visto como redundante. Afinal, que outro tipo de finanças existe? Então ele já trouxe uma crítica interessante, um viés de comportamento, um viés cognitivo, que impede com que os economistas que foram baseados na sua trajetória na teoria antiga, impede com que eles façam um movimento e aceitem. Vem muito isso aqui, ó, gente. Eu acho que é custos afundados. O que ele quis usar, ele trouxe um exemplo prático de que muita gente não movimentou porque colocou a vida numa teoria de mercados racionais. E isso que eu trouxe para vocês é para entender que nosso comportamento influencia. A gente tem uma série de vieses, ali eu falei 24 vieses comportamentais, mas já tem marcado mais de 180, já tem estudado mais de 180. Como esses vieses comportamentais impactam na nossa tomada de decisão, impactam na nossa forma de investir, impactam nos nossos mercados. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Um abraço, gente.